Você já parou para pensar que mesmo quando fechamos nossos olhos para dormir, Deus continua trabalhando em nossas vidas? É incrível como, em meio ao nosso descanso, o Senhor pode se revelar de maneiras extraordinárias, através dos sonhos. Quantas vezes você já acordou impactado por um sonho tão vívido, que parecia real demais para ser apenas sua imaginação? Ou então, já teve aquela experiência surpreendente de sonhar com algo que depois se concretizou, exatamente como você viu? Sabe por que isso acontece? Porque existem sonhos que transcendem nossa capacidade mental. São mensagens diretas do céu, revelações divinas que Deus escolhe nos transmitir enquanto descansamos. Na Bíblia, encontramos diversos exemplos fascinantes de pessoas que receberam orientações celestiais através dos sonhos. José, filho de Jacó, interpretou sonhos que salvaram o Egito de uma terrível fome. Daniel recebeu visões proféticas que revelaram o futuro de nações inteiras. José, pai terreno de Jesus, foi alertado em sonho para proteger o menino Jesus. Mas por que Deus escolhe falar conosco através dos sonhos? Quando dormimos, nossa mente consciente, sempre tão ocupada com as preocupações do dia a dia, finalmente silência. É nesse momento de quietude que nosso espírito se torna mais receptivo às mensagens divinas. Os sonhos proféticos são diferentes dos sonhos comuns. Eles carregam uma clareza única, uma sensação de urgência espiritual. E frequentemente nos deixam com uma impressão duradoura, que persiste mesmo após acordarmos. São como cartas seladas do céu, esperando para serem abertas e compreendidas. E você sabia que Deus continua usando esse método até hoje? Sim, ele não mudou. Incontáveis cristãos ao redor do mundo têm testemunhado como Deus os direcionou, consolou e até mesmo os livrou de perigos através de sonhos proféticos. Mas como saber se um sonho vem realmente de Deus? Como interpretar corretamente sua mensagem? E mais importante, como responder adequadamente a essa comunicação divina? Essas são perguntas cruciais que vamos explorar ao longo desta série especial de 6 episódios sobre sonhos proféticos. Nesta jornada, você vai descobrir as chaves para discernir a voz de Deus em seus sonhos, aprender a interpretar as simbologias espirituais e, principalmente, desenvolver a sensibilidade necessária para agir conforme a orientação divina recebida. Lembre-se, Deus é um Pai amoroso que deseja se comunicar com seus filhos. Ele usa diversas formas para falar conosco. E os sonhos são apenas uma delas. Quando entendemos isso, nossa vida espiritual se enriquece e nossa intimidade com Ele se aprofunda. Se você já teve experiências com sonhos que pareciam ter um significado especial, ou se deseja aprender mais sobre como Deus pode falar através dos sonhos, continue acompanhando esta série. Nos próximos episódios vamos mergulhar ainda mais fundo neste tema fascinante. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se este conteúdo tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Deixe seu comentário contando sua experiência com sonhos especiais. E vamos juntos descobrir mais sobre como Deus trabalha enquanto dormimos. Que o Senhor continue revelando seus mistérios e sua vontade para sua vida, seja através de sonhos ou de qualquer outro meio que Ele escolher. Até o próximo episódio. 1. Deus sempre falou por sonhos desde o Antigo Testamento. Deus utilizou sonhos para revelar sua vontade. Em Números 12:6, o próprio Senhor diz: Se entre vocês há profeta, a ele me faço conhecer por visões, ou falo com ele em sonhos. Isso mostra que os sonhos são uma ferramenta legítima de comunicação divina. Eles não são apenas fruto de nossas emoções ou alimentação pesada antes de dormir. Eles podem ser canais diretos do céu. Veja o caso de José do Egito. Em sonhos, Deus mostrou o futuro de sua vida a menos que ele governaria, que seus irmãos se curvariam diante dele. Gênesis 37. No início, ninguém entendeu. Ele foi zombado, traído, vendido, mas no tempo certo, aquilo que Deus mostrou aconteceu. Os sonhos proféticos não se baseiam na lógica, mas na promessa. 2. Sonhos proféticos não são apenas visões bonitas. É importante destacar que nem todo sonho bonito é profético. E nem todo sonho profético é bonito. Há sonhos de alerta, como que Faraó teve 7 vacas magras devorando 7 vacas gordas. Gênesis 41. Esse sonho profético salvou o Egito da fome, mas ele revelava crise, não vitória. Ou seja, Deus não usa os sonhos apenas para nos dar esperança, mas também para nos avisar,
corrigir e preparar. Por isso, nunca despreze um sonho que te fez acordar inquieto ou refletindo por horas. Às vezes ali há um recado do céu que pode mudar a sua vida inteira, menos se você ouvir com o coração. 3. Nem todo sonho é de Deus. Aqui está um ponto crucial. Existem sonhos da carne e alma e sonhos do espírito. Em Jeremias 23, 25-28, o Senhor faz uma severa crítica aos falsos profetas que diziam: sonhei, sonhei, mas estavam falando coisas inventadas pelo próprio coração. Por isso, é importante que todo sonho seja testado pela palavra de Deus, pela oração e, quando possível, pelo discernimento de pessoas espiritualmente maduras. Sonhos proféticos verdadeiros trazem confirmação com a Bíblia, paz ou temor santo, e não pânico. Direção clara ou insistente, repetição ou confirmação por outras fontes. Cumprimento no tempo certo. Por que Deus fala enquanto dormimos? Talvez você se pergunte: por que Deus fala justamente enquanto estou dormindo? Por que não me fala claramente acordado? E a resposta é simples: porque é no silêncio do sono que a alma para de gritar, e o espírito consegue ouvir. Durante o dia, somos bombardeados com vozes, redes sociais, trabalho, preocupações, distrações. Mas, durante o sono, há uma janela espiritual aberta. Deus pode usar esse momento de tranquilidade da mente para semear algo profundo no nosso espírito. Em Jó 33, 14-16, está escrito: Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mas o homem não percebe. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, então lhes abre os ouvidos e lhes sela a instrução. O que Deus está tentando te ensinar enquanto você dorme? 5. O coração preparado ouve mesmo dormindo. Outra lição importante é que Deus fala em sonhos, mas nem todos escutam. Para ouvir a voz de Deus enquanto dorme, o coração precisa estar sensível e obediente mesmo acordado. Quem não busca a Deus durante o dia, dificilmente o ouvirá na noite. Por isso, se você deseja que Deus fale com você em sonhos, leia a palavra antes de dormir. Ore, entregando a sua mente e pensamentos. Peça a Deus que revele a sua vontade enquanto você descansa. Tenha um caderno ao lado da cama para anotar o que sonhou. Um coração inclinado a Deus acorda lembrando do que o céu revelou. O Espírito Santo ajuda a interpretar, e os sonhos começam a se alinhar com a vontade divina. Cuidado com o orgulho espiritual. Receber um sonho profético não faz ninguém mais espiritual ou especial. José teve que aprender isso. Os irmãos o odiaram por causa dos seus sonhos, e em vez de ir direto ao trono, ele passou pelo fundo do poço, pela prisão e pelo esquecimento. A revelação dos sonhos não é para exaltação pessoal, mas para servir aos propósitos de Deus. Então, se você tem sonhado com frequência, não se glorie, mas ore. Pergunte: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com isso? Já parou para pensar que os sonhos não são uma invenção da mente humana? Pois é, na primeira parte dessa série, conversamos sobre o propósito dos sonhos proféticos. Hoje, vou te contar histórias impressionantes de pessoas que sonharam com mensagens divinas e viram essas revelações se materializarem aqui na Terra. E não estamos falando de superstição ou coincidência. São exemplos reais de como Deus se comunica conosco através dos sonhos. Sabe aquela sensação de acordar com uma mensagem clara na mente? Pois então, prepare-se para conhecer histórias que vão muito além disso. Vamos começar com José, o filho de Jacó. Ainda jovem, ele teve sonhos que mostravam seu futuro como líder. Seus irmãos zombaram dele, mas anos depois, exatamente como Deus havia mostrado, José se tornou governador do Egito e salvou seu povo da fome. E que tal Daniel, um jovem hebreu que interpretou o sonho do rei Nabucodonosor quando nenhum outro sábio conseguiu? O sonho da estátua gigante revelou o futuro de reinos inteiros. Isso nos mostra que Deus pode usar qualquer pessoa para revelar seus planos. Você sabia que até reis pagãos receberam sonhos divinos? O faraó do Egito sonhou com as 7 vacas gordas e as 7 magras, um aviso sobre os anos de fartura e escassez que viriam. Através de José, Deus não só revelou o significado, como também a solução para salvar o país. Mas nem todos os sonhos traziam boas notícias. O rei Nabucodonosor recebeu um sonho de advertência sobre seu orgulho. Quando ignorou o aviso, passou 7 anos vivendo como animal, até se humilhar diante de Deus
É um lembrete poderoso de que devemos levar a sério as mensagens divinas. E tem mais. Pedro, o apóstolo, teve uma visão que mudou completamente sua compreensão sobre a salvação dos gentios. Através de um sonho, Deus quebrou preconceitos milenares e abriu as portas do Evangelho para todas as nações. O que todas essas histórias têm em comum? Elas nos mostram que os sonhos divinos sempre vêm com um propósito maior. Não são apenas para satisfazer nossa curiosidade, mas para nos guiar, advertir e, às vezes, transformar completamente nossa direção. Quando Deus fala, através de sonhos, nossa resposta é crucial. Alguns, como José e Daniel, responderam com fé e obediência. Outros, como Nabucodonosor, precisaram aprender da maneira mais difícil. O importante é estar atento e disposto a ouvir. Você já teve algum sonho que parecia ter um significado especial? Talvez Deus esteja querendo falar com você também. Lembre-se, assim como ele usou pessoas comuns no passado, continua falando hoje através de sonhos e visões. E lembre-se, os sonhos podem ser mais do que apenas imagens noturnas, podem ser mensagens do próprio Deus para a sua vida. José do Egito, o sonhador que salvou o mundo, José filho do Jaco, foi chamado pelos seus irmãos de o sonhador. Gênesis 37. Ele teve 2 sonhos revelando que um dia governaria sobre seus irmãos e até seus pais. Parecia presunção, mas era profissa. Mais tarde, José interpretou os sonhos de 2 prisioneiros no Egito, e depois, do próprio faraó. O sonho de faraó, 7 vacas gordas e 7 magras, falava sobre 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. José entendeu que o sonho era um alerta profético, e sua obediência salvou o Egito e as nações vizinhas da morte. Deus não só revelou, mas exaltou José por sua fidelidade. Lição: um sonho profético pode parecer estranho hoje, mas será compreendido no tempo de Deus. Se Deus te mostrar, Ele te capacita para viver. 2. Jacó, o pai dos sonhos celestiais. Em Gênesis 28. Jacó tem um dos sonhos mais marcantes da Bíblia, uma escada que ia da terra ao céu, com anjos subindo e descendo, e o próprio Deus falando com ele do alto. Ali Jacó percebe que aquele lugar era santo e diz: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Gênesis 2, 8 e 16. Esse sonho foi o momento em que Jacó entendeu que sua jornada seria guiada por Deus. Era um chamado para a aliança. Mais tarde, Deus voltaria a falar com ele também em visões noturnas. Lição: há sonhos que mudam o rumo da vida. Quando Deus aparece, até um deserto vira altar. 3. Faraó, um rei pagão com um sonho divino. Sim, até pessoas que não servem a Deus podem receber sonhos proféticos. Em Gênesis 41, Faraó, rei do Egito, não entendia o que significava seu sonho, mas sabia que era importante. Deus estava alertando sobre uma crise global, e ele usou um descrente para manifestar o plano dele. José interpretou o sonho, e por isso, foi promovido ao cargo mais alto do reino. O que começou com um sonho, terminou com um livramento em escala continental. Lição: Deus pode usar quem Ele quiser para cumprir seu plano. A chave está em quem sabe interpretar e obedecer. Nabucodonosor, o orgulhoso, confrontado em sonho. Em Daniel 2, Nabucodonosor sonha com uma estátua gigante feita de diferentes materiais: ouro, prata, bronze, ferro e barro. Ninguém consegue interpretar até que Daniel ora, busca a Deus e recebe a revelação. O sonho era uma profecia do futuro, mostrando os reinos que dominariam o mundo até a chegada do reino de Deus. Já em Daniel 4, Nabucodonosor tem um segundo sonho, dessa vez pessoal. Ele seria humilhado por causa do seu orgulho. Lição: Deus pode usar os sonhos para mostrar o futuro do mundo, ou para quebrar o orgulho de uma pessoa. Em ambos os casos, Ele é soberano. 5. Salomão, o homem que sonhou com a sabedoria. Quando Salomão assumiu o trono, Deus apareceu a ele em um sonho e disse: pede o que quiseres, e eu te darei. 1 Reis 3. 5. Salomão não pediu riquezas nem fama, mas sabedoria. Deus gostou da resposta e deu tudo o que ele não pediu também. Esse sonho foi mais que uma visão, foi uma chave de autoridade espiritual e prosperidade. Lição: quando seu coração está pronto, até enquanto dorme você toma decisões que agradam a Deus. Pilatos e o aviso da mulher. Mateus 2, 7 e 19 traz uma cena curiosa.
A mulher de Pilatos manda uma mensagem para o marido dizendo: não te envolvas com este justo Jesus, porque hoje em sonho, muito sofri por causa dele. Deus revelou à mulher de um governante pagão a injustiça do julgamento contra Jesus. Ela tentou evitar, mas ele não ouviu. Lição: Deus ainda tenta alertar as pessoas antes que elas cometam erros irreversíveis. O problema é que nem todos dão ouvidos. Você já acordou com aquela sensação de que seu sonho tinha algo diferente? Algo mais profundo? Talvez uma mensagem especial? Pois é, você não está sozinho nessa. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema fascinante que todos nós experimentamos: os sonhos. Mas não apenas isso, vamos descobrir como discernir sua verdadeira origem. Sabe aquela frase, todo mundo sonha? Não é apenas um ditado popular. A ciência comprova que sonhar faz parte da nossa natureza humana. Mas aqui está a questão interessante. Nem todo sonho carrega uma mensagem espiritual, e menos ainda, são proféticos. Você sabia que a Bíblia nos revela 3 origens possíveis para os sonhos? Sim, 3 fontes diferentes, que podem influenciar nossas experiências noturnas, e conhecê-las é fundamental para entendermos as mensagens que recebemos. A primeira origem é Deus mesmo. São os sonhos proféticos ou reveladores, aqueles que trazem direção, advertência ou revelação divina. Como aconteceu com José, que através de sonhos recebeu orientações cruciais para proteger o menino Jesus. A segunda origem vem da nossa própria alma. São sonhos que refletem nossas emoções, medos, desejos e até mesmo nossas preocupações diárias. Já acordou sonhando com aquele projeto importante do trabalho? Pois é, sua mente estava processando essas informações durante o sono. E a terceira origem? Bem, essa precisa de atenção especial. São os sonhos que podem vir do inimigo, trazendo confusão, engano ou até mesmo ataques espirituais. É como aquele sonho perturbador que deixa aquela sensação ruim ao acordar, mas como identificar cada um deles? Existem sinais específicos que nos ajudam nesse discernimento. Os sonhos vindos de Deus geralmente trazem paz, mesmo quando são de advertência. Eles são claros, específicos e sempre alinham-se com a palavra de Deus. Os sonhos da alma costumam ser mais confusos, misturando elementos do nosso dia a dia. São como um filme que mistura várias cenas da nossa vida, sem uma mensagem clara ou propósito definido. Já os sonhos de origem maligna trazem perturbação, medo e confusão. Eles tentam nos desviar, nos desencorajar ou nos fazer duvidar das promessas de Deus. O discernimento é uma ferramenta poderosa que Deus nos deu. É como um filtro espiritual que nos ajuda a separar o precioso do vil. Quando desenvolvemos esse dom, conseguimos identificar com mais clareza a origem dos nossos sonhos e, consequentemente, como agir diante deles. Para os sonhos proféticos, a orientação é clara. Devemos orar, buscar confirmação na palavra e, se necessário, compartilhar com líderes espirituais maduros. Para os sonhos da alma, podemos usar como oportunidade de autoconhecimento e levar nossas ansiedades a Deus em oração. E quanto aos sonhos de origem maligna, a Bíblia nos ensina a resistir ao inimigo, e ele fugirá de nós. Não devemos dar lugar ao medo ou à ansiedade. Em vez disso, devemos nos firmar nas promessas de Deus e declarar sua proteção sobre nossas vidas. Lembre-se, sonhar é natural, mas discernir é espiritual. É um dom que pode e deve ser desenvolvido através da intimidade com Deus e do conhecimento da sua palavra. Se você está buscando entender melhor seus sonhos, comece desenvolvendo sua vida espiritual. Dedique tempo à oração, ao estudo da palavra e à comunhão com Deus. Quanto mais próximos estivermos dele, mais clara será nossa percepção espiritual. Sonhos que vêm de Deus, como identificá-los? Sonhos de Deus carregam propósito, direção, paz ou temor santo. Nem sempre são agradáveis, mas sempre geram conversão, temor ou obediência. Sinais de que o sonho veio de Deus. Ele te aproxima de Deus, e não do pecado. Está em concordância com a Bíblia. Vem com clareza ou insistência. Pode se repetir ou ser confirmado por outras fontes profecias. Pregações, outros sonhos gera convicção espiritual, mesmo depois de dias produz vida, fé, esperança, arrependimento ou correção. Você sente a presença de Deus, até depois de acordar. Exemplo bíblico. O sonho de Salomão, quando Deus
lhe oferece sabedoria, ou os sonhos de José do Egito, que falavam de futuro com detalhes precisos. Dica: quando um sonho vem de Deus, Ele mesmo confirma. Pode ser por uma palavra na igreja, uma passagem bíblica, ou um outro sonho complementar. 2. Sonhos da alma menos o barulho interior. Nem todo sonho é espiritual. Muitos são apenas fruto da nossa mente cansada. Emoções agitadas, medos ocultos, ou desejos reprimidos. Esses são sonhos da alma. Em Eclesiastes 5:3, está escrito: dos muitos trabalhos vêm os sonhos. Ou seja, às vezes você sonha com o que mais pensou ou viveu durante o dia. Sinais de que o sonho é da alma reflete algo que você pensou, desejou ou temeu muito recentemente. É confuso. Sem mensagem clara, gira em torno de coisas que você deseja intensamente. Casamento, dinheiro, cura, etc. Pode ser agitado, sem sentido, ou desconexo, não gera convicção espiritual. Você acorda sem paz, mas também sem direção. Esses sonhos não são pecaminosos, mas também não devem ser interpretados como se fossem visões do céu. Eles revelam o que está dentro de você, não necessariamente o que está vindo de Deus. Dica: quando você tiver um sonho assim, pergunte: estou alimentando esse desejo ou medo além do limite? É um bom termômetro para avaliar o coração. 3. Sonhos do inimigo, ataques disfarçados. Sim, o inimigo também pode tentar interferir no sono e lançar sonhos perturbadores, mentirosos, sensuais ou demoníacos. Ele usa o sono para atacar quando encontra brechas espirituais. João 10:10, o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. E muitas vezes, isso começa plantando sementes enquanto dormimos. Sinais de que o sonho vem do inimigo. Gera medo extremo, pânico, paralisia do sono. Terror é repetitivo com cenas de morte, desgraça, perseguição ou destruição. Traz confusão. Perturbação mental ou sentimento de culpa. É fortemente sensual. Sexual ou sujo, você sente peso espiritual. Ao acordar, ele te afasta de Deus ou te faz duvidar da fé. Pode envolver práticas ocultas, pactos, figuras demoníacas ou distorções da Bíblia. Esses sonhos não devem ser ignorados. Muitas vezes são ataques diretos à sua vida espiritual ou emocional, mas você tem autoridade no nome de Jesus para repreender toda a influência do maligno. Dica: ao acordar de um sonho desses, ore imediatamente. Cubra sua mente com o sangue de Jesus, leia a palavra e rejeite toda palavra contrária. Faça jejum, se for necessário. Não aceite como verdade o que vem do inimigo. Teste dos sonhos. 5 perguntas para discernir quando você acordar de um sonho marcante. Pergunte a si mesmo: este sonho está alinhado com a palavra de Deus? Elgara, vida. Arrependimento, temor ou confusão, medo e dúvida. Eu estava em paz antes de dormir ou estava inquieto? Esse sonho se repete ou é algo isolado? Sinto a presença de Deus ao recordar o sonho ou sinto peso espiritual? Essas perguntas já te dão um bom caminho para começar o discernimento. 5. O papel do Espírito Santo. Jesus prometeu o Espírito Santo como nosso conselheiro e mestre, e uma das funções dele é revelar a verdade. Ele também é quem nos dá discernimento espiritual. João 16:13. Mas, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Por isso, antes de buscar a interpretação com outras pessoas, vá primeiro ao Espírito Santo. Ore, peça luz, e ele mostrará o que vem dele e o que não vem. O perigo de forçar interpretações, um erro comum de quem sonha muito, é querer forçar uma interpretação espiritual para tudo. Nem todo sonho é profecia, nem toda imagem é um sinal místico. Deus não é um autor de enigmas confusos. Ele fala com clareza mesmo que use símbolos. Se Deus não falou claramente, espere. O mesmo Deus que dá o sonho, também dá a interpretação menos no tempo certo. Algo fascinante é como Deus usa os sonhos para falar conosco. Já parou para pensar que cada sonho pode ser uma mensagem especial do céu? Sabe, Deus é o maior artista do universo, e Ele adora se comunicar de forma criativa. Nos sonhos, Ele usa uma linguagem única, menos como se fosse um filme cheio de símbolos e significados. É igualzinho ao jeito que Jesus ensinava com parábolas, usando histórias do dia a dia para transmitir verdades profundas. Mas aqui vai um segredo que muita gente não sabe. Não podemos interpretar os sonhos
só pelo que vemos na superfície. É preciso ir mais fundo e descobrir o significado espiritual por trás de cada elemento. Agora vou te dar uma dica de ouro. Sempre tenha um caderninho ao lado da cama. Por quê? Porque nossa memória é fraquinha e muitas pessoas perdem revelações preciosas por não anotarem seus sonhos. Quando acordar, escreva tudo. As cores que viu, quem estava lá, o que aconteceu e principalmente como você se sentiu. Quanto mais detalhes você registrar, mais fácil será entender a mensagem. E tem mais. A Bíblia é nosso manual definitivo para interpretar sonhos. É impressionante como muitos símbolos que aparecem em nossos sonhos já estão explicados nas Escrituras. Por exemplo, quando você sonha com água, pode representar o Espírito Santo ou a Palavra de Deus. Um leão pode simbolizar Jesus Larro do Judá. Ou em alguns casos, o inimigo. Como dizem 1 Pedro 5:8, outros símbolos comuns são o vento, que geralmente representa o mover do Espírito Santo, o fogo, que pode significar a presença de Deus ou purificação, e roupas brancas, que simbolizam santidade e salvação. Mas atenção, sempre procure esses símbolos na Bíblia antes de criar suas próprias interpretações. As pessoas que aparecem em nossos sonhos também são super importantes. Às vezes um amigo ou familiar no sonho não representa exatamente aquela pessoa, mas sim algo que ela simboliza em nossa vida. Por exemplo, ver seus pais ou um pastor pode representar Deus falando com você. Já pessoas do passado ou desconhecidos podem indicar áreas da sua vida que precisam de cura ou resolução. Uma pergunta que sempre devemos fazer é: o que essa pessoa significa para mim? E por que me senti dessa forma ao vê-la no sonho? Essas respostas podem revelar muito sobre a mensagem que Deus quer transmitir. E sabe o que é mais incrível? Quanto mais você pratica esse exercício de anotar e interpretar seus sonhos, mais sensível você fica à voz de Deus. É como desenvolver um novo idioma espiritual, onde cada sonho é uma conversa especial com um pai. Família, espero que essas dicas tenham sido úteis para você entender melhor como Deus fala através dos sonhos. O sonho é uma linguagem espiritual. Deus é criador. E Ele usa uma linguagem criativa, nos sonhos. Isso significa que Ele fala por símbolos, ações, emoções e ambientes. O sonho é uma linguagem visual, como se fosse um filme espiritual com mensagens escondidas. Jesus fazia o mesmo com parábolas. Ele falava com imagens, comparações e histórias para revelar verdades espirituais. Sonhos funcionam do mesmo modo. Por isso, ao sonhar, não olhe só para o que aconteceu no sonho, mas para o que aquilo representa espiritualmente. 2. O primeiro passo é anotar. Muitos desperdiçam mensagens divinas porque não anotam. O sonho pode ser apagado da memória com o tempo. Por isso, ao acordar, anote detalhes, cores, pessoas, lugares, falas, a emoção que sentiu, a sequência dos acontecimentos. Quanto mais você escreve, mais o Espírito pode te ajudar a interpretar. Busque a Bíblia como chave de interpretação. A Palavra de Deus é o manual de símbolos espirituais. Muitos elementos que aparecem em sonhos já estão explicados ou usados na Bíblia, com significados específicos. Exemplos de símbolos bíblicos comuns. Símbolo, significado bíblico: água, Espírito Santo. Palavra ou purificação: leão, Jesus. Leão de Judá, ou o inimigo, 1 Pedro 5:8. Vento, movimento do Espírito Santo. Serpente, engano. Satanás, fogo, julgamento. Presença de Deus, purificação. Noite, escuridão, perigo. Ignorância espiritual, escada, conexão entre céu e terra. Roupa branca, santidade, justiça, salvação. Chave, autoridade, acesso. Revelação, porta, oportunidade ou bloqueio espiritual. Dica: ao interpretar, sempre procure o símbolo na Bíblia antes de imaginar qualquer coisa. A palavra é segura, a imaginação não. 4. Preste atenção em quem está no sonho. Muitas vezes, pessoas conhecidas aparecem nos sonhos, mas nem sempre representam elas mesmas. Às vezes, são símbolos. Pode significar pessoas conhecidas. Representam tipos de relacionamento, fases da vida ou influência espiritual. Autoridades, pais, líderes, pastores, podem simbolizar Deus, proteção ou correção. Inimigos, ex-relacionamentos ou estranhos, podem representar tentações, lutas internas, áreas não resolvidas. Pergunte-se:
o que essa pessoa representa para mim. Qual foi a atitude dela no sonho? O que senti ao vê-la? Essas pistas são fundamentais. Observe as ações. As ações no sonho são mensagens diretas. Voar, correr, subir, descer, se esconder, pregar, chorar, atravessar um rio, entrar em uma porta. Tudo isso tem significado. Exemplos: subir escadas, montanhas, crescimento espiritual, fugir, medo, algo que está te pressionando a ser perseguido, opressão espiritual ou emocional, atravessar um rio, mudança de fase, nova estação, receber um presente, dom espiritual, promessa. Essas ações ajudam a entender o foco do sonho. O que Deus quer mostrar com essa atitude? 6. Interpretação não é imediata, menos é processo. Nem todo sonho vai ter interpretação no mesmo dia. Às vezes Deus revela aos poucos. Daniel orava, jejuava, buscava menos e só depois vinha a revelação. Espere no Senhor. Ele não dá revelações para curiosos, mas para filhos que buscam em santidade e humildade. Dica: ore, Senhor. Revela-me o que o Senhor está me mostrando. Dá-me a mente de Cristo para entender os teus caminhos. Sonhos se confirmam. Todo sonho de Deus será confirmado de alguma forma, por uma palavra profética, por um texto bíblico, por outro sonho, por uma situação concreta que acontecerá. Pela paz no seu espírito, nunca haja com base em um único sonho. Espere a confirmação. Deus não se ofende quando você busca certeza antes de agir. Ele se alegra com quem zela pela sua voz. 8. Sonho profético não é previsão de sorte. Interpretação de sonhos não é adivinhação, é revelação espiritual com propósito eterno. Cuidado com interpretações carnais ou feitas por curiosidade. Toda interpretação verdadeira exalta a Deus, leva à obediência, traz temor, consolo, arrependimento ou direção. Se o sentido do sonho está te colocando no centro ou alimentando orgulho, é provável que seja a interpretação errada. Você já acordou com aquela sensação de que Deus falou com você durante a noite? Aquela certeza inexplicável de ter recebido uma direção divina enquanto dormia? Pois é, meus amigos, os sonhos proféticos são uma das formas mais especiais que Deus escolhe para se comunicar com seus filhos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um tema fascinante: como se preparar para receber sonhos proféticos de Deus. E não, você não precisa ser um super espiritual para isso. Sabe, na Bíblia encontramos diversos exemplos de pessoas comuns que receberam revelações extraordinárias através de sonhos. José, Daniel, até mesmo José, o pai terreno de Jesus, todos eles experimentaram essa dimensão sobrenatural durante o sono. Mas existe um segredo que poucos conhecem. A preparação para receber sonhos proféticos começa muito antes de você deitar sua cabeça no travesseiro. É como preparar um jardim para receber sementes preciosas. O terreno precisa estar adequado. Primeiro, precisamos entender que Deus não é um Deus de confusão. Ele deseja se comunicar conosco de forma clara e objetiva. Quando nossa mente está agitada, cheia de preocupações mundanas e distrações, é como se criássemos uma interferência nessa comunicação divina. Por isso, antes de dormir, reserve um tempo para aquietar seu coração. Desligue as notificações do celular. Afaste-se das redes sociais. Silencie aquele turbilhão de pensamentos que costuma nos acompanhar. Crie um ambiente propício para o descanso e a comunhão com Deus. Uma música suave de adoração, uma leitura bíblica meditativa, uma oração sincera. Menos são práticas simples que preparam nosso espírito para receber. Lembre-se, Deus não está procurando pessoas extraordinárias, mas corações extraordinariamente disponíveis. Ele deseja compartilhar seus segredos com aqueles que demonstram genuíno interesse em ouvi-lo. E não se preocupe se você não receber um sonho profético logo na primeira noite. Assim como qualquer relacionamento, a intimidade com Deus é construída dia após dia. É um processo de desenvolvimento de sensibilidade espiritual. Mantenha um caderno próximo à sua cama para registrar os sonhos assim que acordar. Muitas vezes, as revelações divinas são como orvalho da manhã, precisam ser colhidas logo cedo, antes que se dissipem com as atividades do dia. Compartilhe suas experiências com pessoas maduras na fé, que possam te ajudar no discernimento. Nem todo sonho é profético,
mas todo sonho pode nos ensinar algo sobre nossa jornada com Deus e lembre-se, Deus é criativo em suas formas de comunicação. Às vezes um sonho profético pode vir como uma metáfora, outras vezes como uma mensagem direta. O importante é manter o coração aberto e o espírito atento. Estamos vivendo tempos proféticos, meus amigos. Deus está derramando seu espírito sobre toda a carne. E sonhos e visões fazem parte desse derramar sobrenatural. Você está pronto para fazer parte dessa história? Que o Senhor te abençoe com sonhos proféticos, que transformem sua vida e abençoem pessoas ao seu redor. Deus fala com os que o buscam com sinceridade. Antes de tudo, é preciso entender que Deus fala com propósito. Ele não distribui sonhos proféticos para curiosos ou vaidosos. Ele fala com corações que o temem, que o desejam, que o honram. Salmo 2, 5 e 14 diz: O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. Quer sonhar com os céus? Então, tema ao Senhor com reverência e viva com sinceridade. Sonhar com revelações exige uma vida que honra a presença de Deus, não só à noite, mas também durante o dia. 2. Purifique sua mente antes de dormir. Sua mente é como um solo. Tudo que você planta nela antes de dormir pode crescer enquanto você sonha. Por isso, evite filmes, séries ou músicas sujas. Não vá dormir com raiva, rancor ou ansiedade. Desligue o celular pelo menos 30 minutos antes de dormir. Rejeite todo pensamento impuro ou perturbador. Leia a Bíblia ou escute louvores antes de deitar. Filipenses 4:8 nos ensina: tudo o que é puro, amável, de boa fama, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Uma mente limpa é uma porta aberta para revelações espirituais. Ore, entregando seu sono a Deus. Ore antes de dormir, não como um ritual vazio, mas como um convite sincero para Deus visitar você durante o descanso. Diga: Senhor, guarda meu sono, minha mente e meu espírito. Fala comigo. Se for da tua vontade, revela, corrige, ensina, consola. Estou aberto à tua voz. Essa oração consagra o momento do sono ao Espírito Santo. O que antes era só cansaço, agora se torna um altar de revelação. 4. Tenha um caderno de sonhos ao lado da cama. Isso é simples, mas poderoso. Ter um caderno ao lado da cama mostra que você está pronto para ouvir e registrar. Anote tudo que lembrar, mesmo os detalhes. Escreva a data, descreva os sentimentos do sonho. Faça uma oração após escrever. Essa prática treina sua memória espiritual e mostra que você valoriza o que Deus revela. 5. Pratique o silêncio interior. Você pode estar em um lugar silencioso, mas com uma alma barulhenta. Pensamentos agitados, preocupações, ansiedade. Tudo isso sufoca a voz de Deus. Salmo 4, 6 e 10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Antes de pratique o silêncio interior, faça uma respiração profunda, entregue seus pensamentos a Deus. Diga: Senhor, eu descanso em Ti. Fala se quiser. Eu só quero Tua paz. Não tente controlar os sonhos. Apenas confie e descanse. O Espírito Santo fala com clareza quando a alma se cala. Jejue para sensibilizar o espírito. Se você sente que seus sonhos têm sido apenas carnais ou perturbadores, considere fazer um jejum de consagração. O jejum limpa o corpo e a mente, abre os ouvidos espirituais, fortalece o discernimento, aumenta a sensibilidade à voz de Deus. Jejum não é moeda de troca. É um ato de humilhação, e os céus respondem à humildade. 8. Não faça dos sonhos um ídolo. Sonhar profeticamente é bênção, mas não substitui a Bíblia, a oração ou a comunhão com o Espírito. Deus pode escolher não falar por sonhos em certos momentos. Isso também é amor. Não viva correndo atrás de experiências. Viva buscando a presença. Quem busca a face de Deus, recebe o que Ele quiser revelar, menos no tempo certo. 9. Mantenha um coração obediente. O maior segredo para atrair revelações proféticas é obedecer ao que já foi dito. Deus não revela coisas novas a quem não obedece às antigas. Quer mais sonhos de Deus? Obedeça à última instrução que Ele te deu. A fidelidade à palavra libera novas visões. 10. Cultive uma vida profética durante o dia. Sonhos proféticos são sementes de um coração profético. E esse coração é cultivado quando você anda com Deus diariamente. Leia a palavra com fome e medite nas Escrituras.
Seja sensível ao Espírito. Evite ambientes espiritualmente contaminados. Busque a santidade em pequenas decisões. Quem anda com Deus em vigília, sonha com Ele em descanso. Você já acordou com aquela sensação de que seu sonho foi mais do que apenas um sonho? Aquele aperto no peito, aquela mensagem clara que ficou ecoando na sua mente? E se eu te dissesse que Deus ainda fala através dos sonhos hoje, exatamente como ele fazia nos tempos bíblicos? Seja bem-vindo! Hoje vamos mergulhar em um assunto fascinante: os sonhos proféticos e como Deus se comunica conosco enquanto dormimos. Sabe, desde o início dos tempos, Deus escolheu os sonhos como um dos seus canais preferidos para falar com a humanidade. Pense em Hosea, aquele do Antigo Testamento. Através dos sonhos, Deus não só revelou seu futuro, mas salvou todo o Egito de uma terrível fome. E Daniel, os sonhos que ele interpretou, mudaram o curso de impérios. Mas você deve estar se perguntando: isso é coisa do passado, não é? Absolutamente não. Hebreus 13. Se ele falava em sonhos antes, por que pararia agora? É importante entender que nem todo sonho é profético. Às vezes um sonho é apenas resultado do que comemos tarde da noite ou das preocupações do dia a dia. Mas os sonhos proféticos, esses são diferentes. Eles carregam uma marca especial, uma clareza única, uma mensagem que permanece viva mesmo depois que acordamos. Você sabia que até pessoas que não conheciam a Deus receberam sonhos proféticos na Bíblia? O faraó do Egito teve um sonho que mudou a história de uma nação. A esposa de Pilatos recebeu um aviso em sonho sobre Jesus. Os magos do Oriente foram direcionados por um sonho para não voltarem ao palácio de Herodes. Mas como identificar um sonho profético? Primeiro, eles geralmente são muito vívidos e detalhados. Você se lembra deles com clareza mesmo depois de acordar. Segundo, eles costumam trazer uma mensagem clara, seja de direção, advertência ou encorajamento. E terceiro, eles sempre estarão em harmonia com a palavra de Deus, menos nunca contradizendo as Escrituras. Deus pode usar sonhos para te avisar sobre perigos, te mostrar o caminho a seguir, te dar estratégias para situações difíceis, ou simplesmente te confortar e mostrar que Ele está no controle. Já parou para pensar quantas vezes ele pode ter tentado falar com você através dos seus sonhos? É fascinante perceber que, mesmo em um mundo tão tecnológico, Deus continua usando esse método tão pessoal e íntimo para se comunicar conosco. Quando fechamos os olhos para dormir, abrimos um canal direto com o sobrenatural. Talvez você esteja pensando: mas eu nunca tive um sonho assim. Não se preocupe. Deus tem diferentes maneiras de falar com cada um de seus filhos. O importante é manter seu coração aberto e sensível à sua voz. Se você já teve experiências com sonhos que acredita serem proféticos, que tal compartilhar nos comentários? Sua história pode encorajar outras pessoas que estão buscando entender melhor como Deus fala através dos sonhos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a parte 2 deste tema, onde vamos aprofundar ainda mais sobre como discernir e interpretar sonhos proféticos. Lembre-se, Deus quer se comunicar com você. Às vezes, tudo o que precisamos fazer é fechar os olhos e abrir o coração para ouvir o que Ele tem a dizer. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus continue falando ao seu coração, seja através de sonhos ou de qualquer outra forma que Ele escolher. Sonhos proféticos. Uma voz no silêncio da noite. Muitas vezes durante o dia, estamos tão ocupados, tão distraídos, tão cheios de ruídos e afazeres, que mal conseguimos ouvir a voz de Deus. Mas quando a noite chega, e o corpo repousa, a alma se acalma. E ali, nesse silêncio sagrado do sono, Deus fala. Em Jó 33, 14-16 está escrito: antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono cai sobre os homens, quando adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes sela a instrução. Perceba, Ele abre os ouvidos enquanto dormimos. Isso é poderoso. O nosso Deus é tão intencional que mesmo quando não estamos conscientes, Ele continua operando. Ele aproveita o sono para tocar, ensinar, advertir, consolar, revelar. 2. Não é todo sonho que vem de Deus, mas atenção, nem todo sonho é profético, nem todo sonho tem origem no céu. A Bíblia nos alerta em Eclesiastes 5:3, porque
Da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Ou seja, alguns sonhos são apenas fruto de pensamentos acumulados, estresse, ansiedade ou influências externas. Outros podem até vir do inimigo, com o propósito de confundir, assustar ou desviar. Por isso, é essencial buscar discernimento espiritual. É necessário ter sensibilidade para distinguir quando um sonho é apenas natural, quando é espiritual e quando é profético. 3. Como reconhecer um sonho profético? Um sonho profético é diferente, ele marca, ele não vai embora facilmente. Ele nos persegue durante o dia, queima no coração e geralmente traz um senso de urgência, direção ou revelação. Algumas características comuns. Causa impacto emocional ou espiritual ao acordar. É extremamente vívido, com detalhes que permanecem claros por muito tempo. Tem símbolos ou cenas que apontam para algo maior. Muitas vezes está acompanhado de paz ou temor reverente. Produz frutos de arrependimento, fé, intercessão ou mudança de atitude. Deus não envia sonhos proféticos para entretenimento, mas para propósito. Ele quer nos conduzir, nos advertir, nos preparar. A Bíblia está cheia de sonhos proféticos. Vamos lembrar alguns momentos onde os sonhos proféticos mudaram histórias. José, o filho de Jacó, sonhou que seria exaltado e mais tarde foi usado para salvar o Egito e sua família da fome. O faraó do Egito teve um sonho profético que José interpretou, e isso mudou o curso da nação. O rei Nabucodonosor teve sonhos revelados a Daniel, apontando para reinos futuros. José, esposo de Maria, foi avisado em sonhos sobre o nascimento e proteção de Jesus. Esses não eram sonhos comuns, eram estratégias do céu, eram partes do plano divino. E Deus ainda quer incluir você nesse plano. 5. Deus quer falar com você também. Talvez você pense, mas eu não sou profeta. Deus não falaria comigo assim. Mas veja o que diz Atos 2:17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Você está vendo isso? Toda a carne. Isso inclui você. Jovens, velhos, homens, mulheres, todos que estão cheios do Espírito Santo, podem experimentar essa dimensão de revelação. Não limite Deus. Não duvide da forma como Ele deseja falar. Apenas esteja aberto, sensível e disposto a ouvir, mesmo que seja no meio da madrugada, em um sonho inesperado.